Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Guedes, seja bem-vindo ao canal. E normalmente eu coloco aqui no canal vídeos sobre dinâmica, reflexões, mensagens bíblicas, mas hoje eu queria falar de algo diferente. Algo que eu queria compartilhar com vocês, que eu estive pensando hoje, e hoje pela manhã eu assisti um vídeo do Diogo Almeida, um cara sensacional, ele faz uns vídeos muito divertidos sobre o dia a dia do professor. Para quem não sabe, eu sou professora há 21 anos da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, e ele fala nesse vídeo sobre a professora que foi assassinada a facadas, né? E uma professora de 71 anos que ainda estava em sala de aula. Ele faz uma reflexão bem interessante a respeito disso. Vou ver se eu acho o link para colocar aqui. Não garanto. Então você vê se vai estar aí mesmo. Logo depois, quando eu terminei de assistir esse vídeo, o Google me deu uma recordação, que era um vídeo da minha avó cantando uma música com meu filho mais novo. E essa música que minha avó tá cantando é uma música que ela inventou, não faz sentido para ninguém, só pra gente mesmo. Ela inventou e ela cantava com os netos e bisnetos. Os netos mais velhos eu não sei se pegaram, né? Eu mesma não tenho recordação da minha avó fazendo isso comigo, até porque ela fazia com bebê, então a gente não vai lembrar mesmo, e na época a gente não tinha celulares para isso. Mas ela fazia com os netos mais novos e com todos os bisnetos, isso sim, eu sei que ela fez com todos os bisnetos dela. Que ela, enquanto ela estava viva, obviamente, né? Depois nasceram outros que não tiveram o privilégio de ter isso. E uma coisa tão simples. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a ver esse vídeo da minha avó, eu lembrei de quanto essa musiquinha que ela inventou, né, era importante para nossa família. Apesar de ser, gente, muito simples. Eu vou botar o vídeo aqui para vocês assistirem. Ela pegava o bebê no colo e ficava pulando com o bebê e cantando Tim de solteiro, Tim de minha avó. Não tem sentido mesmo, mas era algo muito importante pra gente, pra nossa família. Isso tá na nossa memória afetiva. Nós, netos, eu não lembro dela ter feito comigo, né? Mas a gente lembra de como ela tinha um carinho fazendo isso com os bebês. E a gente queria que ela fizesse. E a gente ficava tentando imitar ela, mas só ela sabia fazer daquele jeito. É algo muito simples, mas é algo muito especial para nossa família. Eu não sei se dentro da sua família tem algo assim especial, né, que só faz sentido para vocês e que aquilo ali é muito tá na memória afetiva de todo mundo. E aí essa questão das memórias afetivas, eu fiquei pensando, né? Eu não lembro, eu não tenho recordações minhas brincando com a minha avó, porque a minha avó trabalhava muito. Minha avó era costureira. E quando ela veio do Nordeste, a minha família é uma família assim muito simples, muito humilde, né, na sua base. E a gente veio, minha avó veio, né, com os filhos, com meu avô do Nordeste para cá e foi muito difícil para eles essa vida de era costurando o dia inteiro e vendendo, né, em um período da vida, minha avó costurava, fazia roupinhas e minha mãe e outros iam para a rua vender. Então a minha avó trabalhou muito, ela trabalhou porque ela precisava sustentar esses filhos. E aí os netos foram nascendo e ela ainda trabalhava muito, não para sustentar neto, né? Ela nunca fez isso, ela não precisou fazer isso, mas ela precisava se sustentar, né? Sustentar a casa. E junto com o meu avô, claro, eles precisavam trabalhar muito. E ela não tinha tempo para brincar com a gente. A minha avó só conseguiu fazer isso depois que ela se aposentou. E aí ela conseguiu ter tempo de cuidar dos filhos, dos netos, na verdade, né? De dar atenção, não do cuidado mesmo, mas de dar atenção, de brincar, de ter tempo, de criar esses laços afetivos com a gente. A gente sabe que quando a pessoa está trabalhando, está estressada, você vai chegar para falar, não vai ser muito legal. Mas quando ela já não estava mais trabalhando, ela tinha prazer nisso. E aí eu fiquei pensando, né? Essa professora que foi assassinada com 71 anos, ela ainda estava trabalhando. Ela não estava criando memórias com seus netos. Não sei a história dela, nem sei se ela tem netos, né? Mas a gente, generalizando de uma certa forma, ela não deveria estar numa sala de aula. Ela deveria estar aposentada, criando memórias afetivas, criando relacionamentos com seus netos, com seus familiares, e ela não pôde. E a gente tem visto isso. Quando a gente vê hoje tantos problemas nas escolas, tantos problemas na sociedade, e a gente tem o hábito de tudo colocar a culpa no sistema.
tudo a gente coloca a culpa no governo. E eu não estou eximindo-os dessa culpa, não. Mas a gente precisa começar a refletir qual é o nosso papel em relação a isso. Dentro das nossas casas, o que nós temos feito para mudar isso? Como tem sido a construção desses relacionamentos? Como tem sido os relacionamentos dentro da nossa casa? Será que dentro da nossa casa as pessoas estão trabalhando tanto que não estão conseguindo ver aqueles que precisam de atenção em casa? Será que dentro da nossa casa as pessoas nem estão trabalhando tanto, mas estão com outras prioridades? Olha, eu vou te falar uma coisa, com esse tempo que eu tenho de escola pública, os nossos maiores problemas não estão nos nossos alunos, estão nas famílias. Os nossos maiores problemas, os problemas que a gente vê e que a gente fica assim, ó, de boca aberta, eles estão começando nas famílias, porque as crianças a gente consegue conversar, a gente consegue orientar, a gente consegue repreender. Só que às vezes a gente repreende uma atitude errada e a família vem contra nós em relação a isso. E diz que ela mesma ensinou e a criança está simplesmente repetindo o que ela vê em casa. A gente vê responsáveis familiares que chegam na escola já xingando sem saber o que aconteceu e a gente vai esperar o quê da criança que xinga o amigo? Da criança que parte para cima sem nem saber quem foi quem de repente esbarrou e ele caiu. Eu tô falando do que eu vejo. A criança que leva um esbarrão, um encontrão, às vezes sem querer, e ela já levanta partindo para cima de todo mundo, mas é isso que ela vê dentro de casa. Os laços afetivos estão sendo rompidos cada vez mais. As pessoas não estão se preocupando com isso. E a gente tem visto o resultado disso na ponta, nessa sociedade louca que a gente vê aí. As famílias estão deixando de viver o que é essencial. A gente precisa trabalhar? Claro, eu trabalho muito. Tem dia que eu chego em casa, tem dia não, é todos os dias. Depois de trabalhar o dia inteiro, eu tenho que fazer dever de casa com o filho, né? O mais velho eu não preciso fazer dever de casa, mas às vezes dar uma orientação em um trabalho, botar o mais novo para estudar, fazer a janta, fazer as coisas da casa. Por mais que o marido ajude, a gente tem juntos muitas tarefas para fazer, a gente tem compromissos na igreja, a gente tem várias atividades, mas os filhos precisam de nós. É todo dia que eu posso sentar e bater um papo com meu filho? Claro que não. Tem dia que não dá tempo. Tem dia que quando eu acabo já estão dormindo. Mas a gente precisa tirar tempos para isso. A gente precisa de vez em quando parar tudo, sentar e conversar. Conversar alguma coisa que eles queiram falar. Nem sempre é um papo cabeça, é deixar falar. É ver um desenho junto, é assistir uma TV junto, é fazer um passeio, que não é para ir para o shopping, é para conversar, para correr, para se divertir, para jogar, fazer alguma coisa interessante. A gente precisa criar laços com os nossos filhos. Uma coisa tão simples que minha avó fazia, ficou marcado na nossa memória, no nosso coração para sempre. E até o meu mais novo, que recebeu lá, foi um dos últimos, ou talvez o último, a fazer o Tinder com a Bisa. Ele não lembra da Bisa. Ele não lembra disso, mas ele fala da Bisa. Tem as fotos, tem o vídeo e ele vê a nossa emoção de falar da Bisa e ele também é apaixonado pela Bisa. Então, são memórias, são laços que são criados e esses laços precisam ser criados. Se a gente quer uma sociedade diferente, a gente precisa começar isso dentro da nossa casa. Não adianta a gente apontar o dedo para o governo, seja lá quem estiver no poder. Essa responsabilidade é nossa, mãe, pai. Não é da avó também, não. A responsabilidade da avó não é essa. A avó vai dar carinho, a avó vai dar atenção, a avó vai brincar, vai conversar, vai ser um colo, um aconchego. A responsabilidade é do pai e da mãe. Eu sei que muitos avós precisam assumir essa responsabilidade, mas era por uma necessidade. A gente precisa assumir o nosso papel dentro da nossa casa com família. A gente não pode cobrar isso de professor, de governo, de ninguém. Isso é responsabilidade nossa. Também não podemos cobrar dos pastores, dos líderes. Quem tem que ensinar aos nossos filhos esses valores que você acha importantes, como oração, leitura bíblica, é você, não é o seu pastor. Não é o líder da classe. Somos nós. Se a gente quer uma sociedade diferente, a gente precisa fazer diferença dentro da nossa casa. Não dá para você exigir que seu filho não minta se você mente para ele ou se você manda ele mentir. Você manda ele sustentar a mentira que você criou. Não dá para você partir para cima da escola quando a escola te chama e eu escuto pessoas dizendo, eu não vou na escola, eles que se virem, o problema é deles, a responsabilidade é deles. Não, a responsabilidade é sua, o filho é seu. Uma coisa que eu sempre falo, e preste atenção no que eu vou te falar. O teu filho, ele é aluno
em um determinado período de uma professora, mas ele é teu filho para a vida toda. Ele pode dar muito trabalho para uma professora durante um ano. No outro ano ela não é mais a professora dele, mas ele é teu filho a vida toda. A responsabilidade é tua. Então você precisa assumir a sua responsabilidade. Você precisa criar laços afetivos. Você precisa criar afeto. Precisa criar memórias positivas nas pessoas que você ama. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, é um desabafo, mas eu precisava compartilhar isso com você, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste em ver aquela senhora de 71 anos assassinada, e aí eu não tô nem entrando nas questões do assassinato, mas ela não deveria estar na sala de aula, ela deveria estar na casa dela, ela deveria estar curtindo a aposentadoria, e talvez ela não possa, porque o que ela receberia na aposentadoria não dá para ela comprar a medicação dela, não dá para ela comprar a alimentação adequada, não dá para ela comprar o que ela necessita para ter uma vida digna. E aí talvez ela precisa fazer uma hora extra, precisa trabalhar mais para conseguir isso. O tempo que ela poderia estar dedicando à família dela, a ela mesma, aos netos, criando memórias afetivas com outras pessoas, descansando, sabe? Ela está trabalhando. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste em ver isso, eu fiquei tão feliz em ver que, apesar da minha avó trabalhar muito, ela teve um tempo para fazer isso com a gente. Ela teve um tempo para se dedicar. Por mais que eu não tenha tido isso com ela quando eu era pequena, depois de adulta, eu tive isso. Eu pude dançar com a minha avó nas festas e brincar com a minha avó nas festas. E ela adorava isso. Minha avó adorava festa. Todos os anos a gente fazia festa de aniversário dela. A festa de aniversário da minha mãe era sempre muito grande e ela estava sempre lá. E a festa junina, aniversário da minha mãe. Então, assim, a gente sempre curtiu muito a minha avó. E a gente sempre fazia questão de curtir, de paparicar mesmo. Então, crie essas memórias. Elas são importantes para hoje, mas principalmente para o futuro. O que vão lembrar de vocês? Como vão lembrar de você? Daqui a alguns anos, quando você se for. Será que as pessoas que ficarem terão memórias, terão lembranças boas de você? Então, preocupe-se com isso. Deus abençoe a sua vida. Eu tinha minha avó, de novo, de zero, de tudo, de tudo. Olha, vivo.